sociobiologia. O que faz a sociobiologia? É a tentativa de explicar biologicamente os comportamentos sociais. Isso é interdisciplinaridade. E a transdisciplinaridade? Aí é muito difícil de fazer a transdisciplinaridade, porque para ver transdisciplinaridade é preciso que as fronteiras das disciplinas se tornem móveis e fluidas e que eu ultrapasse as fronteiras das disciplinas. Por exemplo, uma coisa que seria transdisciplinar seria uma poética da ciência. Aí vocês vão dizer, o que é uma poética da ciência? Eu sei que é uma poética, mas poética da ciência? Bom, veja, na poesia, o poeta trabalha com analogias, observa-se correspondências. E por que analogias? Porque ele trabalha com ritmos, trabalha com rimas, etc. Todos esses processos são processos analógicos. Então, por outro lado, a poesia não respeita a autoridade dos códigos, das estruturas, da tradição, dos significados. Da mesma forma, a transdisciplinaridade é o domínio da audácia, que leva a examinar todo o conhecimento, não a partir dos 3 célebres axiomas da lógica clássica, do terceiro excluído, da identidade e da não contradição, nem apenas com base nos princípios que fundam a ciência moderna. A ciência moderna foi fundada no princípio da ordem, que engloba o princípio da causalidade, ou seja, os cientistas querem ver qual a causa da ocorrência de um determinado fenômeno. Depois, o da separação, que eu expliquei para vocês, que na linguística eu vou dividindo o período em orações, etc. E o da redução. Mas a partir de fundamentos analógicos, como conceito como caos, irreversibilidade, degradação, que não eram assuntos da ciência. O caos não era assunto da ciência. A ciência estudava o mundo ordenado. O que era caótico não pode ser considerado da ordem da ciência. Hoje talvez sejam transdisciplinares as ciências cognitivas e a ecologia, porque elas têm uma concepção mais abrangente da vida do homem no planeta. E eu vou falar para vocês mais uns minutos, se vocês me permitem, a respeito da interdisciplinaridade em linguística, porque a interdisciplinaridade é a questão mais importante. De um lado, eu tenho a transferência de conceitos de uma área para outra. Vamos pegar um caso em que se pegam os conceitos da linguística e se transfere para outra ciência, que foi o que Lacan fez na sua psicanálise. A linguística ofereceu para a psicanálise lacaniana um modelo de cientificidade. Por volta dos anos 50 do século XX, na França, a psicologia estava biologizada. Na verdade, todos os fenômenos psicológicos eram estudados biologicamente. Então, Lacan propõe uma volta a Freud. Ele deseja uma desmedicalização, uma desbiologização do discurso freudiano. Então, ele propõe uma volta a Freud. Só que essa volta a Freud seria feita usando o modelo da linguística. Por quê? Para Lacan, há uma prevalência da dimensão sincrônica na organização do inconsciente. Sabem vocês todos que o inconsciente é o objeto da psicanálise, né? Bom, então ele diz que o inconsciente se organiza como uma linguagem, e ele é estruturado como uma linguagem. E ele toma de Atkinson, de quem ele tinha sido aluno nos Estados Unidos, ele toma os conceitos de metáfora e de metonímia e vai mostrar que o inconsciente, nos seus processos todos, opera como operam a metáfora e a metonímia. Na verdade, por semelhança e por contiguidade, como operam a metáfora e a metonímia.
Isso permite a Lacan dizer que o inconsciente é estruturado com uma linguagem. E Lacan pega a teoria do signo de Saussure, evidentemente ele faz umas torções da teoria do signo de Saussure, mas a partir da teoria dos signos de Saussure, ele vai dizer que o inconsciente é uma cadeia de significantes, como é uma frase, por exemplo. E, além disso, ele toma determinados conceitos, até conceitos pequenos que ele toma da linguística. Por exemplo, ele tem um conceito que é o conceito de forclusão, né? Que há um recalcamento em que não se conserva o que se recalcou, porque o que é recalcado é excluído, aquelas coisas que a gente quer esquecer, que recalca no inconsciente. Ora, esse termo forclusão, ele tomou de uma gramática francesa de dois linguistas, da Mourette e Pichon, que usaram esse termo para explicar a negação do francês, porque a negação do francês é uma coisa curiosa. A negação do francês é feita com uma palavra antes do verbo e com uma palavra depois do verbo. Por exemplo, eu digo, eu não sei se eu digo je ne sais pas. E esse ne pas, isso que é a negação. Então, eles chamaram esse processo que você barra o verbo de exclusão. Agora, isso já tinha acontecido, mesmo Freud já tinha se valido de dois linguistas alemães, Sperber e Carabel, para fazer suas teorias. De Sperber, Freud tomou um longo ensaio que se chamava da influência dos fatores sexuais na formação e evolução da linguagem, e utilizou para demonstrar que se a linguagem se funda na sexualidade, então não existia contradição entre o funcionamento da linguagem e o simbolismo. E de Carabel, ele tomou um estudo que se chamava sobre o sentido antitético das palavras primitivas, em que Carabel dizia que nas línguas primitivas uma palavra significava o significado A e o significado não A. O significado uma coisa e o seu contrário, a mesma palavra, dependendo do contexto, significava o contrário do que significava em outro contexto. Ora, Freud mostrou para nós que no sonho, quando eu sonho uma coisa, às vezes aquilo significa, na verdade, o contrário daquilo que eu estou sonhando. Então, a tese de Abel vinha muito a propósito, porque se as línguas podiam manifestar um significado e o seu contrário, a sua teoria do sonho estava justificada, né? Bom, o caso contrário, a linguística tomou conceitos de outras ciências? Sim. Por exemplo, a linguística histórica trabalhou com três conceitos de história: o conceito de história como decadência, o conceito de história como progresso e o conceito de história como mudança. Primeiro, na verdade, os primeiros comparatistas diziam que as línguas antigas foram o período áureo das línguas e que a partir daí as línguas vinham degenerando-se. Tanto que eles diziam o seguinte: as línguas antigas tinham uma morfologia muito mais complexa que a morfologia das línguas modernas, porque elas expressavam a função sintática por mudanças no final da palavra, etc. Então tinha uma morfologia mais rica. Então eles diziam que as línguas no estado atual eram decadência. Na verdade, eles diziam que as línguas indo-europeias eram as línguas mais próximas da perfeição, e depois que as línguas semíticas, o árabe, o hebraico, etc., eram línguas mais degeneradas. E foi aí que o nazismo foi buscar a ideia de que os judeus constituem uma raça degenerada. Como vocês veem, a linguística pode ser letal também, né? Bom, logo em seguida veio um outro autor, Jespersen, por exemplo, que dizia o seguinte: não, as línguas estão se simplificando
ficando, elas não estão degenerando, elas estão progredindo. E aí, qual era o modelo dele de língua que estava progredindo? O inglês, porque o inglês tem uma morfologia muito simples, embora o inglês tenha uma sintaxe bem complicada, mas tem uma morfologia muito simples. Então, ele diz, as línguas não degeneram, elas progridem. E Jespersen escreveu uma gramática em 8 volumes do inglês, e que para ele era o modelo de língua que progride. E depois nós chegamos a uma concepção mais atual de história, dizendo as línguas não degeneram nem progridem, as línguas mudam, pura e simplesmente. Quer dizer, a história é mudança, não é degeneração nem progresso. E eu diria o seguinte, e também houve intersecção de áreas. Por exemplo, a sociolinguística. O que fez a sociolinguística? Tomou o problema linguístico da variação social, depois se estudou como os grupos sociais, como a sociologia via a diferenciação dos grupos sociais na sociedade, e juntou essas duas coisas. Ou então a geolinguística, que pegou toda a questão geográfica da distribuição das línguas, das escalas que a língua tem, uma língua que é regional, uma língua que é nacional, uma língua que é global, os territórios onde as línguas são faladas, as dinâmicas populacionais em que as línguas são faladas, etc. E pegou esses problemas da geografia e incorporou como análise da variação linguística dentro do território, criando a geolinguística. Bom, eu terminaria dizendo a vocês o seguinte: nós estamos num tempo muito curioso, porque, como eu disse a vocês, é um tempo em que nós estamos diluindo a disciplinaridade. No entanto, veja, eu preciso ter bem presente uma coisa: a interdisciplinaridade não é a diluição da disciplinaridade num ecletismo frouxo. É preciso muito conhecimento das bases das disciplinas para que eu possa fazer um trabalho interdisciplinar. Por outro lado, nós temos que estar atento à multidisciplinaridade, porque a multidisciplinaridade permite resolver problemas complexos. Quem sabe os problemas como o problema de alfabetização do país, o problema do letramento, o problema do conhecimento de língua, etc., tal, só será resolvido por estudos multidisciplinares e não por estudos só linguísticos, ou só da educação, ou só da sociologia, ou só disso, ou só daquilo. Por outro lado, os estudos interdisciplinares são muito importantes porque eles fazem avançar a fronteira do conhecimento. Veja, antes do aparecimento da sociolinguística, não se dava importância à variação linguística. A linguística se ocupava das invariantes linguísticas e não da variação linguística. A variação linguística estava na margem da ciência da linguagem. E a sociolinguística coloca a variação no centro novamente para discutir o problema da linguagem. No entanto, eu não faço interdisciplinaridade e multidisciplinaridade pensando assim: eu tenho que fazer um estudo interdisciplinar, porque isso vira aquilo que nas escolas se tentou durante algum tempo. Vamos fazer um estudo interdisciplinar. Então, o dia da árvore, na aula de desenho você desenha uma árvore, na aula de português você faz uma redação sobre a árvore. Ridículo isso. Isso não é interdisciplinaridade. Isso é uma diluição no nada da ideia de interdisciplinaridade. Na verdade, a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade são uma exigência do objeto. É o objeto que exige um olhar diferente. Agora, o que é curioso do nosso tempo é que num tempo que todo mundo fala em interdisciplinaridade, multidisciplinaridade,
todo mundo fala em dialogismo, todo mundo fala em heterogeneidade, todo mundo fala em descentramento, todo mundo fala, tudo enche a boca para falar dessas coisas. Nós nunca tivemos tanta dificuldade de conviver com a diferença, tanta intolerância, tanto fechamento para entender o outro. Nós podíamos olhar isso no acirramento do processo político, nós podíamos olhar isso dentro dos comentários que as pessoas fazem na internet, nos blogs, etc., que são de uma irracionalidade, de uma raiva, de um ódio, etc., muito grande. Mas podemos pegar dentro da área de letras. É uma coisa curiosa, todo mundo elogiando a interdisciplinaridade. Aí eu vou nos concursos públicos e vejo o seguinte: o candidato tem que ser licenciado ou bacharel em letras. O candidato no concurso de língua portuguesa que eu participei agora só podia ter feito mestrado e doutorado em linguística ou língua portuguesa. Não podia fazer mestrado e doutorado em literatura e em teoria da literatura. Mas você vai num concurso de literatura, é a mesma coisa, um de linguística não pode fazer. Aí a pessoa me disse assim, eu disse, bom, vamos considerar algumas coisas. Primeiro, você não pode exigir que a pessoa tenha feito graduação. Quer dizer, poder pode. Se o edital diz que precisa ter graduação em letras, pronto, você tem que ter graduação em letras. Mas eu acho um contrassenso quando a lei diz que você não precisa fazer pós-graduação na área que você se graduou. Não tem sentido que um concurso público exija que eu tenha feito graduação em letras. Aí a pessoa me diz assim, mas nesse concurso de língua portuguesa tem linguística histórica do português. Se o candidato não sabe nada de latim, como que ele vai? Bom, eu disse, para que existe uma banca? Exatamente para ver se o candidato tem um perfil adequado que a universidade quer a partir de um programa. Tá certo? Segundo caso que eu ia dizer, é que recentemente houve uma proposta da área de literatura de dividir a área de letras e linguística da CAPES em duas. A área de literatura ficaria numa área que não teria nada a ver com a área de linguística e a linguística ficaria noutra. Quer dizer que daqui uns dias nós não vamos poder mais ter curso de letras, nós vamos ter curso de linguística e curso de literatura, porque nós não podemos conviver mais. Minha gente, eu penso que a discussão da questão da interdisciplinaridade levanta não só um problema científico, que é importante, que está sendo discutido no mundo todo, de que a gente precisa pelo menos ter noção do que é multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, mas levanta acima de tudo um problema ético. E é para esse problema ético que eu gostaria de convocar todos vocês hoje. Quer dizer, é preciso que nós tenhamos mais serenidade com as posições que são diferentes da nossa. É preciso que nós tenhamos mais abertura com aquilo que não é aquilo em que nós acreditamos. É preciso que nós tenhamos uma tolerância muito maior com a diferença. Todas as questões científicas levantam um problema ético. E é esse problema ético do respeito à diferença, da tolerância, da aceitação que o problema da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade e da transdisciplinaridade nos convoca. Obrigado. Pessoal, agradecemos aqui a brilhante palestra do professor Fiorin e agora vamos abrir para o debate. Quem é que gostaria de fazer a primeira pergunta aqui para o professor Fiorin?
Guilherme. E aí, pessoal? Bom, isso significa uma coisa. Duas pode significar. A primeira é sim. Isso não é relevante. A segunda foi relevante, mas nós entendemos tudo. Vamos ficar com a segunda, porque a segunda me serve de conforto, porque eu vou dizer que eu explico bem as coisas, serve de conforto a vocês que nós entendemos bem as coisas, nós entendemos bem os problemas, então tá bem. Estão pensando ainda, né? Isso, né? Bom, então, como ainda vocês estão pensando, espero que pensem aí para poder fazer alguma questão para o professor Fiorin. Eu gostaria de tocar num assunto a que ele se referiu, a respeito da interdisciplinaridade extremamente importante para nós, que seria a relação entre os estudos linguísticos e os estudos literários. Tendo em vista que nós temos aqui, né, os dois cursos de letras e letras tradutor e intérprete, os alunos estão aqui e eles têm esse diálogo entre as disciplinas da teoria da literatura e da linguística. Então eu gostaria de perguntar ao professor Fiorin como é que dentro do curso de letras ele entende, lógico que ele já falou sobre isso, mas como é que ele entende que há essa possibilidade de diálogo, né, entre os estudos linguísticos e os estudos literários. Sabe que eu sou muito pessimista com a possibilidade desse diálogo, porque cada vez mais eu vejo assim que os estudiosos de literatura não têm paciência para estudar as questões de língua de forma mais adequada. Eles se contentam, você lê brilhantes textos de crítica literária, onde as explicações linguísticas são aquelas que você acha em qualquer gramatiquinha de ensino fundamental e médio. Por outro lado, eu acho que o pessoal de literatura também não concede nenhuma importância àquilo que foi feito nos estudos do discurso literário. Não dão nenhuma importância para isso. E, por outro lado, eu vejo que na linguística chamada hard, onde eu tenho a fonologia, a fonética, a morfologia, etc., tal, ou a análise da conversação, etc., se abandona cada vez, se ocupa cada vez menos do texto literário. Aliás, no Ceará, por exemplo, quando eu fiz uma palestra sobre as relações de linguística e literatura, uma professora de linguística se levantou e me disse que eu estava menosprezando a linguística, que eu estudava a linguagem falada do dia a dia. Não estou menosprezando nada, só que o texto literário também não pode estar distante da preocupação dos linguistas. Eu acho que precisaria um conhecimento maior dessas, uma leitura maior, para que nós tivéssemos um diálogo possível. Eu não digo que em nenhum lugar do mundo não haja um diálogo possível, nenhum lugar do Brasil, mas, de maneira geral, é muito ruim a situação. O momento que nós estamos nos afastando cada vez mais. Você se referiu também? Você também se referiu à questão de que em muitos dos concursos públicos há essa dicotomia, né? Poderíamos dizer, né? Porque eu senti isso. Eu fiz mestrado em estudos literários, depois fiz fazer doutorado em linguística.
E em muitos momentos em que houve concurso eu percebi que não poderia prestar justamente porque a exigência era que houvesse tanto mestrado quanto doutorado em linguística, ou mestrado e doutorado em estudos literários. E, nesse sentido, eu gostaria também de perguntar a sua opinião a respeito de como a semiótica francesa, na medida em que tem todo o seu arcabouço fundamentado na linguística, né? Como é que ela é uma abertura, eu estou provocando aqui porque meu objeto de pesquisa, a minha linha de pesquisa é semiótica francesa, você sabe disso, você faz parte da minha banca de mestrado há uns bons longos anos. Então eu gostaria que você comentasse a respeito da semiótica francesa como uma ciência, porque muitos dos alunos aqui fazem pesquisa em semiótica francesa, já que somos eu e a Nayá que estamos trabalhando aqui no curso de mestrado com a semiótica, né? Como é que ela possibilita esses estudos multidisciplinares? Bom, se nós pensarmos simplesmente na relação linguística-literatura, nós temos sim a possibilidade também de um amplo desenvolvimento de uma teoria de estudos do discurso literário. Agora, não só a semiótica, eu diria, na verdade, que os estudos de discurso, de maneira geral, têm essa possibilidade de unir esses dois campos. E, na verdade, nós podemos ter contribuições em outros campos, porque o estudo do discurso possibilita uma contribuição em todas as ciências humanas de maneira geral, porque as ciências humanas trabalham fundamentalmente com o discurso, de diferentes maneiras, etc. Ora, uma teoria do discurso como é a semiótica possibilita uma abordagem multidisciplinar, eu vou ficar no multidisciplinar, que possibilita, para as diferentes ciências humanas, ela possibilita aportar determinados conhecimentos. E para os estudos literários, então, muito mais. Agora, o fato de não aceitarem, dos editais de concurso ficarem muito fechados, isso só tem um nome, chama corporativismo. Eu posso. Não. Porque, inclusive, um artigo que você escreveu naquele livro Semiótica e Mídia, em que você traz a comunicação dos estudos semióticos, né? Complementam isso que você está dizendo. Agora, por exemplo, aí vem a CAPES e, por exemplo, se eu publicar um artigo numa revista da área de comunicação, que é a 1, porque eu sou do departamento do mestrado de linguística, ela cai. Então, para B5, por exemplo, né? Então, esse contrassenso, né, eu acho que teria que acabar lá em cima, porque, teoricamente, como você mesmo demonstrou, não faz o menor sentido. Né? A avaliação da CAPES é uma coisa curiosa, porque ela é rigidamente disciplinar e, às vezes, burramente disciplinar. Porque que ela fosse rigidamente disciplinar, eu entendo, mas o fato de eu publicar em revista de outra área não devia contar negativamente, devia contar positivamente, porque significa uma difusão da linguística e do trabalho dos linguistas por outra área, mas conta negativamente. Agora, por outro lado, nós temos os chamados cursos multidisciplinares. E aí, então, é a loucura, porque às vezes eu tenho curso multidisciplinar em que não há nenhuma relação entre as áreas do conhecimento que estão implicadas. Mais alguém?
transmitir. Uma maneira de interdisciplinaridade na escola Você sabe que eu, até agora, não vejo muita possibilidade. E eu acho que é curioso, porque no ensino fundamental e médio, na verdade, não são efetivamente, se a interdisciplinaridade é uma exigência de um objeto de pesquisa, o ensino fundamental e médio é o lugar de aprendizagem das bases das disciplinas. Então, o estudante precisa aprender matemática, precisa aprender as operações, precisa aprender e transformar aquilo numa coisa prática, precisa aprender a escrever textos, precisa aprender porque outro dia, quando pela primeira vez nós mudamos a ortografia, nós adotamos o acordo ortográfico, não era grande mudança, né? Eu fui num programa de televisão junto com uma deputada, de cujo nome não me lembro, mas que é a presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado. Então, é uma pessoa que, em princípio, está bem afeita aos problemas do ensino fundamental e do ensino médio, né? E aí perguntaram a ela se a reforma ortográfica contribuiria para os alunos serem melhor em português. Ela disse, claro, tudo que simplifica, etc. Tudo. Aí me perguntaram, o senhor concorda com a deputada? Bom, eu li isso na TV Assembleia, né? E aí chegou uma senhora e falou, não, tem que dizer isso. Claro que não, isso não tem nada a ver. Para aprender ortografia é a coisa mais trivial que um professor pode fazer. Eu posso até dar joguinhos para ele fazer. O que é central é aprender a fazer um texto que tenha começo, meio e fim, que tenha coerência, coesão, tudo aquilo que a gente aprende que deve ter um texto. Ora, isso supõe um trabalho muito grande. Então, eu não acho que seja o momento de nós ficarmos procurando essas coisas de desenhar árvore, escrever sobre árvore. Não, mas eu não tenho que escrever sobre árvore. O aluno tem que trabalhar com gêneros. E aí, gênero também, digamos que virou uma porcaria o estudo de gênero, porque outro dia eu vi um que dizia que ia ensinar bula de remédio. Uma bula de remédio não precisa ensinar na escola. O primeiro dia que você bateu o olho numa bula de remédio, você sabe o resto da vida como é que é esse gênero. Tem a posologia, as contraindicações, para que serve o remédio. Você aprende isso, não precisa ensinar na escola. Gênero que ensina na escola é romance, poesia, editorial, texto científico. Isso são gêneros significativos para ensinar na escola, não bula de remédio. Então, veja, o que eu acho que nós precisamos repensar o ensino fundamental e médio, não no sentido de uma interdisciplinaridade, mas no sentido de uma ressignificação dos conteúdos da escola fundamental e média. Eu não vejo muito, porque veja, quando nós falamos de interdisciplinaridade, nós estamos pensando num processo muito avançado de fronteiras do conhecimento. Não é bases do conhecimento que é a questão do ensino médio. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Nossa. Então, nós vamos sortear aqui alguns livros da nossa coleção Mestrado.